Vamos ao debate, então. Agora eu vou começar pelo Tardelli. A fala de Valdemar da Costa Neto aponta erro ao condenar Lula? Eu me lembro, quero lembrar aqui, é uma frase do Roberto Campos, pai do presidente do Banco Central, que disse uma vez uma coisa genial. Disse que o problema do trapezista é quando ele pensa que sabe voar. Quero captar a sua mensagem, eu estou tentando entender. O que aconteceu foi que houve um momento em que se convenceram duas pessoas no Brasil, Dallagnol e Moro, que para elas não tinha limite. E é verdade, tudo que a Lava Jato publicava não era absolutamente verificado por nenhum órgão de informação, nenhum órgão de mídia. Tudo que chegava, entrava e a gente via algumas situações acontecerem perto da entrada do Jornal Nacional para ter sempre havia, a Lava Jato produziu, segundo o Museu da Lava Jato, 600 mil notícias. É o que o Valdemar da Costa Neto Exatamente. E todos apontam como os excessos. 600 mil notícias. Isso é algo que chega a ser inédito no mundo, né? Eles foram se tornando muito mais do que juízes e promotores, foram se tornando profetas. A Lava Jato adquiriu uma personalidade própria, ela emitia comunicados, ela fazia declarações oficiais. E o que era a Lava Jato? Era um grupo de procuradores da República. Quem tinha que falar por eles era o Procurador-Geral da República. Eles se destacaram e criaram praticamente um Ministério Público paralelo. Havia o Ministério Público Federal e havia a Lava Jato. 30 anos de Ministério Público me convenceram que essas trajetórias sempre terminam tragicamente. Porque quando a gente perde a noção do limite da lei, quando o agente público perde a noção, agente público, eu faço o promotor, o juiz, perde a noção do limite da lei, ele fica completamente perdido também em tudo. E a situação dele sempre vai acabar em alguma coisa absolutamente fora de qualquer padrão legal. O ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o atual senador Sérgio Moro, diz que foi convencido a participar do governo, e a gente pode fazer essa recordação com a Janaína aqui, ela me ajuda também, ela é muito transparente nisso, num churrasco que esteve com o Paulo Guedes. Que raio de churrasco que é esse? Que está o ministro e está o juiz? Onde foi feito isso? Como que essas conversas foram acontecendo? Esses limites foram sendo perdidos? Como que alguém quer 3 bilhões de reais para instituir uma fundação para apoio de candidaturas que pudessem colaborar com a corrupção? Como que alguém sugere 10 mudanças às medidas que eles pretendiam introduzir na legislação brasileira? Uma delas terrível, que era a utilização de provas obtidas ilicitamente, desde que, aspas, de boa fé, claro, né? Mas que permitiriam que, por exemplo, que alguma pessoa fosse torturada e dessa tortura tivesse efeito jurídico. Como que alguém chega nesse ponto, ele está absolutamente convencido de que ele vive uma situação de superioridade moral em relação a todo mundo. Quando isso acontece, ele começa a perder-se. O que aconteceu com o Dallagnol foi exatamente isso. E o Dallagnol não se conforma, ou ele é um farsante profissional, ou ele tem um problema de aceitação da realidade. Ele não aceita a situação. Ele foi cassado também pela Câmara, né? O Moro se tranca, ele submergiu, ele está submerso. Existem investigações paralelas que estão acontecendo, que a gente não sabe no que vão chegar. Quando o Valdemar Costa Neto, que parece estar se distanciando do Moro, se distanciando da Lava Jato, não sei se com isso ele se aproxima ou se distancia do Bolsonaro, a gente não consegue entender qual é o objetivo do Valdemar Costa Neto, qual o objetivo dele, pessoal. Mas o fato é que ele faz uma análise que é uma análise que todo mundo jurídico está fazendo, né? Eles passaram dos limites, né? Passaram gravemente. No momento em que você deixa de ser um agente político para passar a ser um profeta, você transcende a lei, você pede à população que te apoie, né?
eu preciso do apoio da população, né? Você deixa de ser um agente, né? E você passa a ser alguma coisa entre o profeta, o beato, certo? O fanático religioso, mas o agente público fica aí absolutamente esquecido. Quando ele deixa e perde o poder, a casa cai facilmente. Sim. Né? A sustentação do Dallagnol, quem é do ramo, quem frequentava, quem foi das carreiras jurídicas, sabia, todo mundo dizia isso. Olha, a hora dele está chegando. Né? Agora é minha vez de falar que eu preciso passar para a Janaína também um pouquinho. A fala do Valdemar da Costa Neto aponta erro ao condenar Lula? Não, o que eu vejo como uma frase compreensível, né, com todo respeito, saindo de uma pessoa que foi alvo de processos, foi alvo de condenações, cumpriu pena, né, e assim, todo mundo pode errar, né, e cumprindo sua pena, pode voltar para a sociedade, acho que tem que se reinserir. Agora, a mágoa que ele externa nesta frase, ela é uma mágoa que assola outros quadros que foram alcançados por essas operações, não só a Lava Jato, também o caso, né, que foi um divisor de águas, que foi o caso do Mensalão. Então eu vejo essa mágoa, né, norteando muitas das análises que estão sendo feitas, e com isso eu não estou aqui endeusando quem quer que seja. No período, assim, alto da Lava Jato, eu fazia questionamentos, fiz questionamentos sobre essas 10 medidas, fiz questionamentos sobre o endeusamento, colocar Moro como super-herói, nunca compactuei com isso. Mas é importante dizer, eles não inventaram as malas de dinheiro, eles não inventaram os desvios, as anulações em nenhum momento disseram que as malas, os desvios, os recebimentos, que isso tudo não tinha acontecido. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado, ainda que critiquemos, ainda que alertemos para o futuro, em não querer dizer que o que foi apurado, né, e o que levou às muitas condenações de políticos de todas as esferas, que isso tudo não tenha acontecido. A cassação do Dallagnol, com todo respeito ao TSE, ela foi injusta, porque houve uma interpretação extensiva em prejuízo do cidadão eleito. Ele foi cassado com base na lei da ficha limpa, sem que a lei da ficha limpa previsse a situação dele. Então, assim, se ele merece uma punição por quaisquer coisas que estejam aí para aparecer, tudo bem. O que foi debatido no TSE, data vênia, não justificaria a cassação do mandato de uma pessoa eleita com 345 mil votos, né, um representante do estado do Paraná. Então, eu compreendo o inconformismo dele, compartilho da dor, né, compartilho, porque eu entendo, sim, que esse sentimento de injustiça que move muitos políticos que foram alcançados, e com isso não justifico empáfia, pedantismo, que podem ter acontecido aí no meio do caminho, mas esse sentimento está norteando, né? A Câmara fez uma análise meramente protocolar, sendo que a Constituição prevê, sim, ampla defesa, poderia ter debatido melhor o caso, né? A cassação de um, daqui a um tempo pode ser a cassação de outro, né? Então, assim, acho que a gente tem que resgatar aí essa divisão de poderes. Me preocupa a possibilidade de Moro ser cassado também, vislumbro essa possibilidade, né, com muita clareza, e eu não gosto de injustiça nem para um lado nem para o outro. O sentimento que passa para a população é de que quem lutou contra o crime agora vai ser perseguido. Pode até ser que não seja isso, mas esse é o sentimento que passa para a população. Eu realmente fico preocupada com esse movimento, né? Respeito a visão do colega, entendo as ponderações que ele faz, né? Compartilho de muitas preocupações, mas... E com relação a Bolsonaro, gente, com todo respeito, Bolsonaro nunca defendeu a Lava Jato. Ele nunca defendeu, ele só usou esse movimento para se eleger em 18. Sabe? Valdemar se afastando de Moro. Quando Valdemar esteve com Moro, meu Deus. Desculpa, doutor Tardelli, eu falar dessa forma, mas assim, jamais.
E a verdade é que nem mesmo o Bolsonaro, ele usou esse movimento para se eleger em 18 e depois fez o que pôde para prejudicar. Desculpa, mas é o que eu penso. Eu tenho alguns minutinhos que eu queria ficar ainda com os dois Pois e aí não. saber um pouquinho sobre esse vídeo, essa posição. É ou não uma estratégia do Valdemar da Costa Neto para defender Jair Bolsonaro? Vou passar para você e também te dizer que o nosso telespectador está reclamando aqui, dizendo que o Roberto Campos é neto do senador Roberto Campos. Neto do senador Roberto Campos. Corrigida, feita a Já correção diz até neto. Neto. Roberto Campos Neto. Não poderia ser filho. Não poderia mas ser eu filho. sou. Olha, Tardelli, pensa um pouquinho, Tardelli. Olha, você acha que a posição, então, do Valdemar da Costa Neto, ele é uma estratégia para defender Jair Bolsonaro? Bem, é uma estratégia dele, Valdemar da Costa Neto, mas ele, ao mesmo tempo, a posição dele em relação ao Bolsonaro é dúbia, né? Uma hora ele se aproxima, uma hora ele se afasta. Parece que é aquele camarada que alimenta um cachorro bravo e se afasta para ver o que vai acontecer no instante seguinte. Eu só queria dizer para a Janaína, que eu te falo, querida, conhecendo a turma do MP. Se o Deltan fosse promotor eleitoral e se o Deltan 2 fosse um outro agente público, o Deltan, promotor eleitoral, teria entrado com as ações, teria dito que o Deltan 2 não tem ficha limpa. Porque no Ministério Público muito se discutia essa questão de alguém fugir de não ser ficha limpa para burlar a própria lei de ficha limpa, né? E eles iriam para cima do Deltan 2 com muito mais fúria. E o Deltan 2 está experimentando a fúria que ele próprio disparou Eu às pessoas. compreendo. Aí, numa perspectiva espiritualista, eu entendo Certo. e aceito o teu argumento. Agora, o que o... Tenho que dar um minutinho para ela tá. também. Você encerra isso? Não, mas olha, um minuto para a Janaína a gente escuta com prazer. A Janaína é uma delícia de Ela é pessoa, muito né? fofo. Vai, Janaína. Não, veja, eu te compreendo e entendo que as pessoas podem exercer os seus papéis, né, profissionais, institucionais, com alguma leveza. Essa coisa do justiceiro, ela não é boa, nem a energia que que circunda isso aí, ela é uma energia boa. Então, eu te compreendo. Inclusive, havia propostas do doutor Deltan para alargar a lei da ficha limpa. Muita gente até levantou essa questão. Agora, tudo bem, errou nesse sentido, nas interpretações, no rigor, mas não inventou acusações. Então, eu vejo essa frase do Valdemar menos como uma estratégia de estar próximo ou distante do Bolsonaro e mais como um exercício assim, quando ele está pondo para fora uma mágoa. Tanto é que esse vídeo é o segundo vídeo. Esse vídeo ele publicou meio que para corrigir um outro vídeo que foi gravado numa situação em que ele estava mais à vontade e que ele meio que concordou mesmo e disse que eles tinham que pagar, né? Eles tinham que pagar. Ele não só fez um diagnóstico, ele concordou. Então é óbvio que ele quer, né, mostrar que ele está alinhado com os políticos mais poderosos de hoje, com a linha dos tribunais superiores de hoje, porque isso é mais interessante. E com relação ao presidente, ao ex-presidente, se ele o tiver como candidato, ótimo, mas se tiver como cabo eleitoral, para ele, ótimo também, que o que interessa para os partidos é eleger deputado federal, porque é isso que traz dinheiro, é isso que traz tempo de TV, e é isso que desgraça esse sistema, porque ninguém se preocupa com os majoritários. Desculpa falar desse jeito. Muito bem, não se desculpe não, Janaína, porque a gente sempre tem aqui espaço para mais discussão, não hoje, não dá mais tempo, mas sempre tem espaço para mais discussão de vocês dois, especialmente, que fazem aí uma bela dupla.